Vamos falar agora um pouco sobre infraestrutura. Estão previstos, gente, para 2026, leilões e arrendamentos de portos e aeroportos brasileiros. A menina dos olhos é o arrendamento do terminal de contêineres de Santos. Há outros projetos em paralelo, como, por exemplo, a adequação de passageiros entre os portos Carioca, também do Galeão e do Santos Dumont. E para traçar as projeções aí de 2026, fazer um balanço também de 2025, eu recebo agora aqui nos nossos estúdios o ministro Silvio Costa Filho, que já está aqui comigo. Ministro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigada pela honra dessa segunda-feira, penúltima segunda-feira do ano, inclusive. Penúltima segunda-feira. Ministro de Portos e Aeroportos aqui com a gente ao vivo no CNN Money. Bem-vindo, ministro. Débora, primeiro agradecer a você, a todos que fazem a CNN Money, parabenizá-la pelo trabalho, né? E sempre que convidado, nós estaremos à disposição para falar do momento que vive o Brasil e uma reflexão sobre esse ambiente econômico e social que nós estamos vivendo. Pois é, ministro. Bom, mas a gente tem uma agenda bastante comprometida já para o ano de 2026. Tivemos um ano bem movimentado quando a gente para pensar sobre concessões, leilões, mas essa especificamente do Porto de Santos é algo que tem sido amplamente aguardado. A gente sabe que a demanda a gente sabe da importância, né, desse terminal de porto aqui para o Brasil. E o governo decidiu acatar as recomendações do TCU, do Tribunal de Contas da União, impondo restrições a esse leilão do Tecon Santos 10. O que muda na prática, ministro? O desenho desse leilão em relação ao modelo que foi originalmente pensado, ele está mantido? O que na prática muda? Olha, primeiro a decisão política de nós tomarmos a iniciativa de poder fazer esse leilão. Há quase 2 anos que a gente vem discutindo. Infelizmente, pés passaram por vários governos, mas a gente teve a coragem, efetivamente, de poder fazer. A gente, desde o primeiro momento, a gente vem dizendo que, ao final, nós iríamos seguir a decisão do Tribunal de Contas da União, que é uma orientação, porque tem a sua expertise também para a gente analisar a concentração de mercado, os benefícios que se pode acarretar um sucesso de uma possível concessão. Primeiro, o ANTAQ se posicionou contra a participação de armadores, preocupada com a concentração de mercado. Depois, o próprio Tribunal de Contas veio na mesma direção, que, por maioria absoluta, o tribunal sinalizou para que a gente não autorizasse a participação de armadores, e é o que nós iremos fazer. Por quê? Porque dessa forma a gente vai fortalecer o porto, na nossa avaliação, vai democratizar ainda mais a participação de novos players, vai evitar a concentração de mercado. E alguns dizem, olha, só vai ter 1 ou 2 participantes. Não é verdade. Hoje a gente já tem mais de 12 grandes grupos empresariais e operadores portuários do Brasil e do mundo que têm interesse em participar da concessão do Tecon Santos 10, que será agora na primeira semana de março. Então, a partir agora, Débora, do dia 15 de janeiro, nós vamos fazer um amplo debate com o setor produtivo brasileiro. Nós faremos umas reuniões com as embaixadas. Nós queremos tirar 2, 3 dias aqui em São Paulo para receber vários operadores portuários do mundo, para que a gente possa democratizar e ter uma maior participação de todos. E nós estamos discutindo uma outorga mínima que será colocado no leilão. A gente está definindo essa outorga mínima até o dia 30 agora de janeiro, mas toda a nossa previsão é que a gente possa efetivamente fazer esse leilão na primeira semana de março. E, além disso, o São Sebastião, que é outro ativo do estado de São Paulo, que nós também iremos fazer essa concessão agora no primeiro semestre de 2026. Eu até vou querer saber mais sobre São Sebastião, e antes de chamar o Daniel Hittner, nosso diretor de Brasília, que vai chegar daqui a pouco aqui nessa nossa conversa, o senhor falou então que agora acatar essas medidas do TCU não vai restringir ou reduzir o apetite do mercado. Então, o governo já conseguiu medir esse impacto dessas exigências sobre os interesses dos operadores e investidores internacionais? Isso, a gente já precificou, naturalmente um ou outro não ficou satisfeito, faz parte da democracia, mas se você conversar com praticamente todas as entidades, todas as associações,
com muita gente do setor produtivo, mais de 80% do setor apoia essa posição do Ministério. Você sabe que unanimidade é difícil, né? Infelizmente, nem Jesus Cristo conseguiu unanimidade, até porque tem algumas pessoas que são ateus. Então, nem Jesus Cristo foi unanimidade, mas a gente conseguiu ter efetivamente o apoio da ampla maioria do setor produtivo brasileiro. E eu estou muito confiante, Débora, que será um grande leilão. Esse leilão vai mais que dobrar a capacidade operacional do Porto de Santos. E eu respeito muito, né, os quadros do Tribunal de Contas da União. Você sabe que houve um voto divergente do ministro Bruno Dantas, que teve o apoio de outros quadros que são muito qualificados. E o Bruno Dantas é um quadro técnico, um servidor de carreira, muito competente e que também foi na mesma direção que a própria ANTAQ já imaginava. Uhum. Ministro, agora sim, vou convidar aqui para o nosso papo o nosso diretor de Brasília, Daniel Hittner, que está chegando aqui para poder compor essa nossa conversa. Dani, seja bem-vindo aqui, Daniel, sempre a compor aqui, enriquecer ainda mais esse nosso papo. O ministro agora aqui, ao vivo com a gente, né? Sempre ele vai aí a Brasília, mas agora a gente está recebendo ele aqui, tá bom, Daniel? Então, faça as honras também de você chegar aqui no nosso papo, Daniel. Poxa, Débora, dá uma dorzinha de cotovelo aí, roubando a entrevista outra da gente, mas é bom, é muito bom também. Boa tarde para você, boa tarde a todos no Money. Ministro, muito obrigado pela visita ao estúdio da CNN aí em São Paulo. Eu gostaria muito de continuar ainda nesse assunto, o leilão do Tecon Santos 10. O senhor sabe que eu pude acompanhar diversas audiências públicas, seja na ANTAQ, no TCU, que eram preparatórias da modelagem do leilão, e a gente podia perceber muito claramente o interesse da MSC, da Suíça, da dinamarquesa Maersk. Elas, pelas regras ali que serão adotadas, finalmente não poderão participar do leilão, mas a gente não percebia muitos outros atores ativamente interessados. Óbvio que eles podem aparecer no leilão, nada impede, mas no processo de audiências públicas ficou muito claro o interesse do Grupo Filipino e CTSI. Muita gente aponta a JBS Terminais como uma outra empresa interessada, mas não aparecem muitos outros grupos. A chinesa COSCO, que era uma possibilidade, ela também opera no mercado de navios, portanto ela estaria excluída do leilão. Quem que objetivamente o senhor acredita que ainda é possível atrair? Porque, de novo, o que a gente viu no processo foi o interesse dos filipinos. Muita gente diz que há um interesse ainda não manifestado publicamente da JBS Terminais, e nada muito além disso. Não, hoje nós temos, Daniel, em torno de 10 a 12 interessados mundialmente, onde nós faremos essas reuniões a partir agora do dia 10 de janeiro, onde faremos um amplo debate, né, apresentando toda a operação do Santos 10. A gente tem grupos que estão sinalizando, nós temos holandeses, nós temos filipinos, nós temos grandes fundos de investimentos do mercado árabe que tem procurado o Ministério para querer poder entender melhor essa operação. O que é que acontece? Com a orientação do Tribunal de Contas da União e com a posição da ANTAQ e do nosso Ministério, muitos grupos que estavam fora, porque achavam que esse processo, se fosse para liberar a participação de armadores, seria muito pouco provável a participação. Então, hoje nós temos vários grupos que estão nos procurando. Até para não cometer também uma indelicadeza de eu citar 2 ou 3 e não citar um ou outro, mas na hora certa a gente vai fazer essa apresentação desses grupos para que a gente possa efetivamente fazer um debate. E uma preocupação, Daniel, que poderia existir, como vem acontecendo em outros mercados internacionais, é a questão da concentração de mercado. Eu acho que seria muito ruim, na minha opinião, para o Porto de Santos, nós temos aí 55%, 60%, 70% das operações nas mãos de apenas um armador. Eu falo isso independente da bandeira de quem viesse a ganhar. Por quê? Por conta de uma questão de segurança institucional, por conta da gente não ficar tão dependente das operações. Vou lhe dar um dado. Lá em Pernambuco, por exemplo, eu tenho um dado histórico sobre isso. Por muito tempo, nós ficamos dependentes apenas de um operador, que é o Tecon.
Esse TECOM domina lá há mais de 20 anos. O que é que acontece? As taxas foram sendo aumentadas, o Estado e o Porto de Suape ficou dependente dessas operações. Moral da história, essas mercadorias, no lugar de ficarem por Pernambuco, foram para Paraíba, para o Porto de Itaqui, para o Porto de Pecém e, infelizmente, Pernambuco perdeu muito porque ficou dependente de apenas um operador. Eu acho que quanto mais democratizarmos o setor portuário brasileiro, melhor para o Brasil. Tanto é que essa política pública nós estamos fazendo. Você sabe, Daniel, você que entende e conhece bem esse setor portuário brasileiro, a Lei 12.815/2013 é a Lei dos Portos. Ela foi criada de 2013 até hoje, mas de 2013 até 2022, nós tivemos 40 leilões no Brasil. Nos 4 anos do nosso governo, nós vamos fazer mais de 45 leilões. Nós estamos tendo o maior volume de investimentos privados da história do Brasil, do setor portuário. Para você ter uma ideia, no governo anterior, em 4 anos, nós tivemos 10 bilhões de investimentos da iniciativa privada no setor portuário. Em 3 anos agora, do nosso governo, nós já vamos com quase 50 bilhões de reais em contratos assinados. Ou seja, é uma demonstração clara que os investidores nacionais e internacionais estão acreditando no Brasil e, mais do que isso, a gente está fazendo a desconcentração do setor, que por muito tempo ficou na mão de São Paulo, de estados como Espírito Santo, Santa Catarina, mas eu acho que quanto mais o setor portuário diversificar para a região norte do Brasil, região nordeste e região sul, mais a gente vai ter o desenvolvimento regionalizado no país. Ministro, eu vou querer passar um pouco também pela situação dos aeroportos, porque a gente teve um aumento de fluxo importante, por exemplo, de passageiros acontecendo em alguns aeroportos como Santos Dumont, que isso acaba pressionando bastante, inclusive, a infraestrutura urbana. Eu quero entender como que o governo pretende agora conciliar crescimento, inclusive com demanda da segurança, eficiência operacional, porque essa é uma tendência que a gente pode, que deve acontecer pelos próximos anos, e a gente também sofre um certo gargalo se a gente parar para poder pensar em alguns terminais aeroportuários. Então, qual que é a expectativa em relação a isso, pelo menos para esse ano de 2026? Olha, primeiro fazer uma reflexão sobre o momento que vive o setor aeroportuário brasileiro. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, no ano de 2022, Débora, nós tínhamos tido no Brasil 98 milhões de passageiros. Nós estamos fechando agora o ano de 2025 com 130 milhões de brasileiros. O que é que significa dizer? Que em 3 anos do nosso governo, nós tivemos um crescimento em mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. Turistas nacionais e internacionais voando a mais pelo Brasil. Isso significa dizer que a cada 4 turistas que chegam à cidade, é um emprego que é gerado para a população brasileira. Então, nós estamos vivendo o melhor momento da aviação do país. Um dado importante que as pessoas ainda não perceberam, mas que nesses 3 anos nós tivemos uma redução, dados da ANAC, daqueles que monitoram, uma redução no preço da passagem, que ainda está alto, precisa baixar, mas uma redução em 11%. E o que é que a gente está fazendo? Quando as concessões se iniciaram em 2003, nesses últimos 20 anos, se você pegar o histórico, você teve o investimento nos aeroportos, na infraestrutura, na melhoria dos aeroportos. Hoje são 54 concessões no Brasil. A gente está tendo ainda quase 12 bilhões de investimentos da iniciativa privada nos aeroportos brasileiros. A exemplo da ENA, que a gente vai anunciar agora em janeiro, vai investir mais de 2,5 bilhões no aeroporto de Congonhas. Guarulhos vai investir mais de 1,5 bilhão de investimentos, quase 4 bilhões aqui na aviação do estado de São Paulo. O primeiro ponto foi melhorar a infraestrutura. E agora o que é que a gente está fazendo? Melhorando a governança.
com sistema facial, com todo um sistema de digitalização. A gente está agora querendo melhorar o sistema de informatização dos aeroportos brasileiros para buscar a redução de fila, melhorar a segurança, poder avançar em programas que efetivamente deem ao passageiro ainda mais conforto para que ele possa viajar pelo Brasil e também aquele turista que vem visitar o nosso país. Mas um dado importante, quando a gente sumiu, a Latam tinha acabado de sair de uma recuperação judicial, saiu e agora está comprando até quase 74 aviões da Embraer. A Gol, que passou por um processo de recuperação judicial, também saiu e deve estar anunciando em breve a compra de novas aeronaves. E a nossa expectativa é que a Azul, possivelmente ainda em janeiro, também deva sair da recuperação judicial. Então isso é muito importante para a gente fortalecer a aviação no país e eu tenho, Débora, trabalhado muito para que a gente possa buscar novas companhias aéreas para o Brasil. Daniel, meu querido. Ministro, nós temos em março a relicitação, leilão simplificado, vamos chamar assim, do aeroporto do Galeão, que foi um contrato bastante problemático, o senhor conhece bem, ao longo dos 10 últimos anos. No setor de rodovias, a gente também passou por esse processo de muitas otimizações contratuais ao longo desse ano, repactuações no âmbito do TCU, e finalmente, há poucos dias, nós tivemos o primeiro leilão com concorrência, efetivamente, que foi o leilão da Fernão Dias. Até então, nenhum leilão desse simplificado, de otimização contratual, tinha tido concorrentes, para além de quem já está operando aquele ativo. O senhor acredita que no Galeão a gente vai ter concorrência em março? Algumas operadoras, por acaso, têm procurado o senhor, têm manifestado o desejo de entrar também nesse ativo e participar do processo? Sem dúvida. Primeiro a atual, né, que a gente conseguiu, Daniel, fazer um grande debate dentro do Tribunal de Contas da União, através da SESEX Consenso, que ela tem um espírito importante, né, de tentar destravar concessões no Brasil e tentar reconstruir caminhos de concessões que estavam indo para a falência. E é o que aconteceu. Depois de um amplo debate no TCU, a gente buscou uma solução, tanto a concessionária, a ANAC, Ministério de Portos, e tanto o governo estadual quanto o governo municipal acompanhou esse debate no Tribunal de Contas da União. Liderado pelo ministro Benjamin Zirmela, nós chegamos a um acordo, tanto é que a concessionária atual, ela assinou. Pra você ter uma ideia, Daniel, quando a gente assumiu, o Galeão tinha 5 milhões de passageiros. Está fechando esse ano com em torno de 15 milhões de passageiros, ou seja, quase 10 milhões de passageiros a mais no aeroporto do Galeão. Concomitantemente, nós tomamos lá atrás uma medida de segurar o número de passageiros no aeroporto do Santos Dumont. Hoje está limitado em 6 milhões e meio, mas a gente não pode só olhar o Galeão e esquecer do Santos Dumont, até porque são 2 aeroportos estratégicos para o estado do Rio de Janeiro. Então, o que é que a gente está fazendo? Trabalhando para fortalecer as operações no Galeão, né? Nós vamos ter grandes investimentos lá na área também de terminal de cargas, o turismo internacional de novos voos crescendo em mais de 15%, quase 10 milhões de passageiros a mais, graças a Deus tudo funcionando bem, e mais de 6 concessionárias que já se manifestaram que tem interesse também em participar desse leilão simplificado. Mas a gente não pode, Daniel, esquecer o Santos Dumont. Isso é feito à casa da gente. Se você tiver 2 filhos, você não pode ter um que você dá educação, dá saúde, leva para passear, né, leva para brincar, dá atenção, conversa de maneira permanente, e você ter outro filho que não leva para passear, não conversa, não dá lazer, não dá saúde, não dá esporte. Então a gente não pode esquecer do aeroporto de Santos Dumont, que é muito importante também para a aviação regional do estado do Rio. Eu não estou querendo eleitoralizar esse debate, eu acho que isso é ruim para o Rio. A gente tem tratado desse tema de maneira técnica, que é o que eu tenho procurado fazer à frente do Ministério, Daniel, até porque você sabe que o nosso perfil e uma das nossas características é poder dialogar com todos, com a direita, com o centro, com a esquerda, com a centro-esquerda, porque a nossa geração,
né? Ela está cansada, como diz no Nordeste, de briga, de arenga, de confusão. As pessoas querem saber de desenvolvimento, é de comida na mesa, é de ter felicidade, é de ser feliz. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar a favor do nosso país. Ministro, a gente tem sempre esse discurso, inclusive, da atração, né, de capital privado, de tornar, inclusive, esses leilões atrativos, principalmente, né, para poder a gente conseguir destravar investimentos no país. Mas o investidor, ele também olha para a questão do risco regulatório. Quando a gente fala de risco regulatório, essa ainda é uma realidade preocupante, né, do Brasil. Hoje, o maior risco para quem investe em portos e aeroportos no Brasil vem do mercado ou do próprio Estado? Olha, eu acho, Débora, boa pergunta. A gente conseguiu avançar bem nesses últimos anos. Primeiro, o Brasil tem hoje um marco legal das concessões no Brasil. A gente hoje tem uma reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional com todo o apoio do governo federal, que gera mais previsibilidade para quem quer investir no Brasil, já que a gente convivia, né, com o ambiente de manicômio tributário. Agora a gente tem um ambiente muito mais simplificado para que a gente possa ter um planejamento tributário para quem quer empreender no Brasil. Terceiro, o Brasil tem a democracia pujante, a democracia fortalecida. O Brasil está vivendo um bom momento do ponto de vista econômico. O Brasil hoje tem reservas cambiais de mais de 350 bilhões de reais. A gente, Débora, está terminando o ano, né? Se você fizer uma reflexão fria, eu acho que a gente está vendo um bom momento no Brasil. A gente termina o ano, pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil crescendo a média de 3% do PIB. Terminamos o ano com o Brasil com o menor desemprego da história, 5,4%. A gente termina o ano quando todo o mercado precificava que o dólar poderia chegar a 7. Terminamos o ano com dólar em torno de 5,40, 5,38 é a previsão que está se tendo. Terminamos o ano com a inflação abaixo da meta, né? A inflação controlada, que isso está significando o aumento de compra da população brasileira. Vamos terminar o ano com as exportações batendo recordes mais uma vez, fortalecendo as exportações no Brasil, apesar daquela decisão lá atrás dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, Débora, a renda do brasileiro ela cresceu quase 8%. Terminamos o ano com o Brasil saindo do mapa da fome. O Bolsa Família, que é tão criticado por alguns, mas não sabe a importância que tem para a paz social e para a economia brasileira e para as pessoas, para as famílias mais humildes, nesses últimos 3 anos, foram mais de 2,5 milhões de brasileiros que saíram do Bolsa Família e foram para o mercado de trabalho. Nós precisamos fazer o debate do ajuste fiscal? Nós precisamos. Precisamos reduzir a taxa de juros? Precisamos. O próprio BC sinaliza próximo ano para 12,5 a 12,25, para poder ampliar essa agenda de crédito. Mas eu tenho certeza que agora esse ano o Brasil vai ficar dentro da meta, do teto estabelecido pela agenda fiscal, e eu tenho muita convicção que em 2026 o Brasil terminará o ano com superávit em torno de 30 a 50 bilhões. Até porque o ministro Fernando Haddad é um homem sério, preparado, tem espírito público, é alguém equilibrado, e as pessoas esquecem, Débora. Você tem uma ideia, o ano de 2023, o governo anterior deixou um déficit de 160 bi, sem dizer quais eram as fontes de pagamento. E em menos de 3 anos, nós saímos de 160 a 180 bi de déficit para fechar o ano em torno de 30 bi. Então é uma vitória importante. A gente está fazendo com que o Brasil cresça, busque a agenda de desenvolvimento, mas não em detrimento ao sacrifício da população brasileira. Ministro, o Daniel tem mais pergunta aqui para a gente. Ministro, vou fazer aqui a saideira, uma última pergunta, resgatar aquele episódio de alguns meses atrás que foi tremendamente antipático por parte de uma companhia aérea de começar a cobrar por bagagem de mão, né? E aí a reação da Câmara dos Deputados, muito patrocinada também, bancada pelo presidente Hugo Motta, seu colega de partido, foi de colocar em votação o projeto. Ele acabou passando, mas com uma série de pontos que as companhias aéreas disseram no final das contas: olha, isso complica o ambiente de negócios, isso dificulta a nossa vida.
O projeto foi para o Senado. Eu queria saber agora, do ponto de vista do governo do Ministério, como o senhor pretende lidar com isso. O senhor vai conversar com os senadores, até com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre esse projeto, sobre como encaminhar? Qual é a preferência do Ministério para tratar essa questão especificamente? Olha, a gente está trabalhando para que agora, no próximo dia 15 de janeiro, a gente faça uma reunião com o Senado Federal, com o presidente Davi Alcolumbre, e possa discutir melhor essa questão das bagagens no Brasil. Porque existe uma legislação mundial que permite a cobrança de bagagem e no Brasil não permite. Então, as aéreas têm pressionado para pagar. Eu sou da tese que a gente não deveria cobrar a questão das bagagens, mas a gente tem que fazer um debate com as próprias companhias aéreas. O que é que nós estamos fazendo de debate, Daniel, mais profundo para as companhias aéreas no Brasil? Primeiro, agenda de crédito. O Brasil nunca teve uma agenda de crédito para o setor da aviação do país. Agora, nós temos uma agenda de crédito na ordem de 5 bilhões de reais que as companhias aéreas podem pegar e comprar novas aeronaves, fazer investimentos. Segundo, um dos principais custos do preço da passagem no Brasil e no mundo é o custo do combustível. Em 3 anos do nosso governo, nós já reduzimos o QAV, que é o combustível da aviação, em mais de 20%. O debate da judicialização, que as aéreas pagam mais de 1 bilhão de reais por ano, a gente está discutindo com o Supremo Tribunal Federal o que é que de fato é judicialização e o que não cabe judicialização. Por exemplo, a gente teve, a semana retrasada, um grande temporal aqui em São Paulo. O avião não pôde pousar e o passageiro não pôde pegar o voo. A gente não autorizou pousar porque a gente quis preservar vidas. Deus me livre um incidente que ocorresse, uma tragédia, a responsabilidade seria nossa. Então foram suspensos. Então um assunto como esse não cabe judicializar. Então são essas tipificações de judicialização que a gente está discutindo no Brasil. E o outro debate, Daniel, que eu quero me aprofundar cada vez mais em 2026, é que a gente possa avançar na agenda de fortalecimento da Embraer, que é uma indústria de conteúdo local. Veja que coisa impressionante, Débora. Nos Estados Unidos, dos 100% da aviação americana, 50% são com aviões da Boeing. Na França, dos 100% da aviação na França, 48% são com aviões da Airbus. No Brasil, dos 100% da nossa aviação, apenas 12% são com aviões da Embraer. Agora, com a Latam, nós vamos para 16, 18, mas a nossa meta é terminar o nosso governo com mais de 25% da aviação brasileira com aviões da Embraer, que gera hoje no Brasil mais de 20 mil empregos. E essa também é uma prioridade para o ano de 2026. Tem muito trabalho, o tema da aviação é um tema muito complexo, é um problema no mundo, mas eu tenho certeza que muita fé e dedicação e trabalho a gente vai fortalecer a aviação no país, sobretudo com olhar para a aviação regional. Mais aeroportos regionais no Brasil, fortalecendo o interior e mais aviões viajando pelo país. Perfeito, ministro. Quero muito agradecer o tempo do senhor. Daniel Rittner, lá em Brasília, que também participou aqui do nosso papo. Claro, obrigada, Daniel, por participar, ministro. A dor de cotovelo aqui. Pelo menos no finalzinho do ano, né? Você deixa aqui com a gente, Daniel. Obrigada, meu querido, pela participação. Ministro, também, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela visita aqui no estúdio. Ótimas festas para o senhor. Até uma próxima. Olha, eu quero parabenizar pelo programa, pela audiência. Sempre que convidado, estaremos à disposição. E eu tenho muita convicção que 2026 será um grande ano para o povo brasileiro. Feliz Natal e um feliz ano novo a todos. Obrigada, ministro.